seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube, o lugar onde você consegue saber mais como as pessoas funcionam, em especial como você funciona através dos seus gestos a escrever, para que você tenha melhores relacionamentos, uma saúde melhor e que você se entenda, né? Esse é o objetivo principal. Que eu possa te ajudar a você descobrir ainda coisas mais importantes a respeito de como você funciona. Então, se você acabou de chegar, aproveita e já sabe, clica aqui, se inscreve no canal, tá? Já deixa o seu joinha para você não esquecer antes de ir embora e comenta se você gosta do conteúdo que eu estou passando para você, combinado? Bom, se você também é novo, não me conhece, meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita, sou perita do juiz, perita contratada para serviços externos, sou professora da disciplina da grafologia, sou terapeuta e criei um método onde eu posso te ajudar as pessoas através da sua própria escrita a encontrar caminhos de evolução, a caminhos de consciência. Quando a gente escreve, sai do nosso cérebro. Então, a gente tem um acesso exclusivo ao inconsciente. Por isso que não adianta você, talvez, ler um monte de livros de autoajuda e aí você fala assim, para mim não funciona. É claro, você tem sua fórmula, você tem a sua maneira e isso requer de um olhar mais aprofundado para o seu caso, para a situação em que você vive, realmente. O seu problema, no seu caso, é diferente do problema do vizinho e tudo mais. Nós somos similares, mas não somos iguais, né? Cada um tem em si a sua unicidade, sua particularidade, que faz com que a gente tenha que lide com as situações na nossa vida de maneira diferente. Essa semana, né, a gente está num período que antecede o dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro é o Dia Mundial da Escrita à Mão. Talvez você tenha percebido que as pessoas hoje em dia já não escrevem mais. Elas estão o tempo todo no celular. As crianças na escola já estão colocando tablets para elas, passando aquela imagem de que ela vai ser uma criança que tem mais acesso à tecnologia, sendo que isso é um grande, grande equívoco. A gente, quando escreve, a gente exercita muitas coisas importantes. Não só aquela balela de escrever faz bem para a saúde. Não é isso, não. Eu quero que você, durante essa semana, que antecede dia 23 de janeiro, para você sentir, para você se incluir nesse processo de descoberta. E aí, fazer sua decisão, se você vai querer escrever ou você vai abrir mão do seu direito de escrita, tá bom? Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre os 7 pecados na escrita que aparecem na sua assinatura. Como que você está lidando com pecados ou situações que afetam a sua personalidade, os seus resultados na vida? Hoje, nós vamos falar sobre o primeiro pecado, que é a raiva ou a ira. Já escutou falar dos pecados capitais? Você já se perguntou por que as pessoas falam sobre isso? Será que... De onde que vem, né? Quando a gente fala sobre pecados capitais, existe uma menção sobre os nossos instintos, as nossas pulsões, sobre aquilo que é uma paixão. Você já se apaixonou? Então, você sabe muito bem que quando você se apaixona, aquilo vem com um ímpeto muito forte. A paixão, ela está vinculada dentro do nosso cérebro num lugar muito primitivo. Um lugar onde o que responde é um instinto, é um domínio que foge à sua razão. É a paixão, não é o pensamento. A paixão é um desejo ardente por algo. É como se o seu coração tivesse em chamas por desejar algo. E muitas das pessoas passam a achar a vida que ela tem que ser nutrida de paixões. Isso é bom ou ruim? Veja os resultados que isso traz. Uma vida norteada por paixões vão trazer certos resultados que as consequências para essa pessoa que vive talvez não seja desejada. Como o nosso tema hoje é a raiva, imagine uma pessoa onde ela sente raiva e ela expressa essa raiva. Imagina esse cenário onde aquela pessoa que está sempre esquentadinha fala assim, eu não tô nem aí, eu falo mesmo. Eu dou com a língua nos dentes, eu falo o que eu não gostei e acabou. Eu sou assim, as pessoas que aguentem. Será que isso é a melhor alternativa? Muitas das pessoas que têm esse comportamento se sentem poderosas. Elas sentem como se elas tivessem uma energia enorme e muita força. E é verdade. Porque a raiva, ela tem uma potência enorme. A raiva, ela tem uma função que é criar a ação.
é como se fosse um motor, como se fosse o fogo que queima, uma lareira, o fogo que coloca em algo para que aquilo tenha energia. Então, a raiva, ela não é negativa. O que acontece é que se você deixar o seu coração falar mais forte, sim, totalmente nutrido por aquele sentimento da raiva, vai trazer resultados muito nocivos. Eu tenho certeza que você sente raiva, e se você não sente, eu já vou te falar aqui agora. Ou você é um mestre iluminado, que eu acho que não, porque se todo mundo está aqui no planeta, é difícil ter alguém que já está no outro nível, né? Se você está na Terra, você também sente raiva. Se você falar que não, então você está entorpecido. Sabe que é uma pessoa entorpecida? É aquela pessoa que tudo acontece na vida dela e ela não abre a boca, ela não fala nada, as coisas acontecem errado e ela simplesmente não age, não toma decisões. Então a raiva, ela não pode ser esquecida ou reprimida. Imagina uma represa com muita água. E aí começa a chover, 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 chover. Aquela represa, com o passar do tempo, ela vai começar a sentir certas rachaduras. Aquela represa vai mostrar com o tempo que aquela força toda de repressão, de tentar segurar, não vai dar certo e vai romper. É isso que acontece quando você reprime a sua raiva. A raiva tampouco pode ser reprimida. A raiva ela precisa ser vista e orientada. Por ser uma paixão, por vir de um lugar de intensidade, se você não fizer nada, ela vai ser extremamente nefasta, tanto para externo, se você fala ela, ou se você guarda ela. É como se você estivesse tomando veneno ácido e vai ficar do lado de dentro e vai corroer você. Então, através do ressentimento, que é isso que acontece. Quem sente raiva e não fala, vai ficar ressentido. E aí talvez você esteja pensando, mas como que eu vou lidar com isso? Eu preparei aqui algumas anotações, eu vou olhando e vou falando para você sobre esse assunto que eu preparei para a gente falar, tá? A raiva, ela é saudável. É isso que você precisa entender na primeira instância. A raiva, ela é uma energia que deve ser utilizada, porque ela vai produzir coisas e questões, soluções produtivas para a sua vida. Uma pessoa sem raiva, ela é omissa. Uma pessoa sem raiva, ela não produz, ela não rende. A raiva faz parte do processo do ser humano. Não tem como a gente não sentir, a gente vai sentir, tá? Dito isso, a raiva, ela funciona como um vulcão. Sabe o vulcão? Como que é o vulcão? O vulcão, ele fica lá quietinho, ainda que adormecido, ele fica em erupção. Fica lá com as bolinhas. Só que o que acontece? O vulcão, ele simplesmente explode de repente com muita pressão, porque aquilo já vem, ó, de tempos, tempos, tempos. Então a raiva é como um vulcão dentro de você, ela está adormecida. E quando ela explode muito forte, quando isso geralmente acontece na maioria das vezes com as pessoas, é um sinal que você vem carregando coisas, memórias do passado durante muitos anos. E você não saber a raiz disso é o que ocasiona essa erupção, essa força para fora de maneira inconsistente ou que fere os demais. Sabe que e tem uma frase muito legal que eu vou falar aqui para você se recordar. Quanto mais raiva do passado você carrega, menos capaz você vai ser de amar o seu presente. Se você está procurando uma vida mais leve, se você quer uma carreira onde você vai se sentir que tem tudo a ver com você, não adianta você simplesmente não olhar para isso. Você tem a raiva dentro de você, assim como todas as outras coisas que a gente vai falar durante essa sequência, essa série de vídeos sobre os 7 pecados na assinatura. Sabe que como perita, eu tenho uma habilidade de identificar a identidade de uma assinatura. Dá para saber, através dos gestos da pessoa que fez a assinatura, se ela é a pessoa que realmente é autêntica. Olha que interessante. Por quê? Na assinatura fica previsto, fica descarado os traços também de raiva. E sabe que quando eu estou fazendo uma orientação de assinatura, eu falo para o meu cliente e explico para ele, olha, aqui tem traços de raiva muito profundos, que são originários lá na sua infância, quando você tinha tantos anos,
porque, acredite, é possível, através da assinatura, identificar a idade que você sofreu um trauma. E aí essa raiva fica se repetindo, repetindo, repetindo no seu inconsciente, de forma que qualquer coisa hoje, pequena, ainda que seja pequena ou irrelevante, tem uma força muito grande de destruição, tanto para as pessoas, para o sistema que você vive, para as pessoas que você ama, você responde com palavras muito rudes, né? E aí quando você vê, já foi, ou então você simplesmente guarda aquela coisa dentro de você e fica também na sua assinatura. Quando uma pessoa está com uma raiva muito grande, os traços dela na assinatura ficam densos, ficam muito fortes. Ou seja, essa pessoa ela está na beira de ter uma crise e de sair sendo extremamente agressiva com os demais, a ponto de ferir pessoas, a ponto de realmente ser uma pressão extremamente ofensiva para os demais. E claro que ela vai gerar destruição para a sua própria vida, né? Então, esse ponto que você precisa entender que a raiva, ela tá aí, ela existe, tá? E ela aparece na sua assinatura, ela fica nítida. É um dos pecados capitais que a gente fala, uma das paixões do coração que ficam evidenciadas na sua assinatura. Por isso que, se você quer saber mais, se você quer identificar, será que a sua assinatura tem traços de raiva a ponto de gerar tanto transtorno? Será que essa raiva que você tem mesmo, que está te dando problemas de você não saber qual caminho tomar, que decisão tomar, que carreira você tem que seguir, né? Às vezes você tem simplesmente calado essa voz interna. Eu já fiz vários atendimentos, vou comentar com você aqui, um deles é, por exemplo, da Fernanda. Ela tinha traços muito nítidos de raiva na assinatura, no texto. E aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo? O que você faz quando você sente raiva? Aí ela começou a dar uma risadinha meio sem graça e falou assim, como você sabe? Eu falei, porque está aqui nos seus traços. Aí ela disse assim, meu marido diz que eu tenho muita raiva e que ele tem medo de mim. Eu falei, mas é para ele ter medo mesmo. Porque esse nível de raiva que você carrega dentro de você, você está a um tris de simplesmente ser uma pessoa extremamente agressiva. Aí ela começou a chorar e falou, eu sou uma pessoa agressiva, só que eu sou comigo mesma. Eu não me permito relaxar, eu não me permito errar, eu não me permito ter meu momento, porque eu já me coloquei que eu preciso fazer as coisas que são corretas. Então, essa expressão dentro de mim, ela não pode ser vista pelos demais. E ela se encarou durante muito problema na vida pessoal, na vida profissional, na carreira, com os filhos. E aí, durante o nosso processo, né, que é o trabalho que eu faço, ela começou a reconhecer e tomar consciência, mas o mais importante, entender a raiz da raiva. No caso dela, da onde que vinha. Porque não adianta. Você não vai conseguir tratar a raiva com meditação. Você não vai conseguir tratar sua raiva apaziguando sua raiva, fingindo que ela não está aí. Você precisa entender que a raiva é uma energia. Você já pensou? Você acha que você consegue conter o fogo? Simplesmente falando assim, não, daqui a pouco ele diminui. Ah, tá pegando fogo ali, mas não tem problema. Daqui a pouco isso melhora. Não. Para você conter aquele fogo, você precisa do elemento correto, né? Do elemento correto para aquilo, de uma certa forma, chegar a um lugar onde é controlado. E mesmo assim, a gente sabe muito bem que quando acontecem incêndios, eles demoram até tempos para terminar, porque aquilo consome, e assim é a raiva, né? Então, entenda que esse problema, ele, quando vem muito forte, você tem esses é porque já tá aí, ó, na tua cabeça de tempos, tá? Então, entenda que terapias que controlam a raiva não vão funcionar. Pode ser que funcione no começo, no início, mas não é uma coisa de longo prazo. Na assinatura, quando a pessoa tem traços de raiva e identificados, por exemplo, através de assinaturas com muitas pontas, com muitos ângulos, isso são traços de raiva. E depende de onde se encontram esses traços, né? Por isso que precisa ser feito um estudo. Não é só falar que tem ângulo, eu tenho raiva, não é só isso. Depende de como e para onde você está posicionando sua raiva. Se é para ferir os outros, se é para você mesmo. E essas pontas que aparecem na sua assinatura vão revelar
vão trazer esse conhecimento para mim, para que eu possa te auxiliar a transformar, a transmutar, né, esse sentimento nocivo para você mesmo, ao invés de jogar para os outros, mas transmutar para algo que vai colocar você em ação, em atividade, mas com a consciência. Lembra que a raiva, ela vem de lugar inconsciente. Então, você precisa usar um elemento inconsciente, um trabalho inconsciente para você acessar a origem dessa raiva. Eu vou te contar um caso que aconteceu uma vez em um dos workshops que eu estava ministrando. Só que é claro que eu mudo o nome das pessoas justamente para não expor, para que eu também possa compartilhar com você casos reais e você reflita sobre isso na sua própria vida. Vou te contar o caso da Mônica. A Mônica era uma pessoa que estava sentada no auditório e eu perguntei: tem alguém aqui que passa constantemente por momentos de raiva e que queira se falar sobre esse assunto aqui para nós? Aí a Mônica levantou a mão. Chamei a Mônica até o palco e falei: conta para nós como isso funciona. E ela disse o seguinte: olha, Letícia, há anos eu luto contra a raiva. A raiva já me trouxe muitas coisas nocivas, boas e ruins. Aí eu conto um pouco mais sobre isso. Bom, eu já fui casada durante 30 anos. E foi um casamento muito difícil, muito difícil. Durante muito tempo, eu fingia que nada estava errado, estava tudo bem. Justamente para eu não manifestar toda a raiva que eu sentia dentro de mim. E conforme o tempo foi passando, eu vi que aquele sentimento todo não estava dando certo. Eu decidi que eu ia começar a falar sobre isso e a demonstrar e usar a demonstração para falar que eu tenho meu lugar no mundo, que eu preciso ser respeitada. E foi aí que tudo ficou ainda pior. Porque toda aquela raiva que eu sentia do lado de dentro, eu comecei a jogá-la para fora. Isso destruiu um casamento de 30 anos, destruiu minha relação com os filhos, destruiu o meu profissional. Eu já chegava no trabalho e já falava tudo que eu queria que falasse. Eu dizia, não tem problema, eu mudo de trabalho. E aquilo foi se tornando um problema, uma raiva crônica de algo que era não visto para um lugar totalmente ao contrário. Aí eu perguntei para ela, mas por que você fez isso? Ah, porque eu tentei de diversas maneiras, de várias maneiras. E uma delas, durante os processos terapêuticos e com psicólogos, psicologia positiva e tudo mais, eu fui tudo tentando. Mas nenhuma delas surtiu efeito no sentido de, tipo, desaparecer aquilo. Eu tava sempre correndo atrás e ainda continuo. Porque agora eu percebi que essa raiva começou a fazer mal para minha saúde. Além de destruir os meus relacionamentos, a minha vida profissional, eu não sei como lidar com ela. E aí ela fica em mim, fica no meu corpo. Eu não consigo dormir direito, eu não consigo relaxar. Não tenho paciência para as coisas, eu quero que tudo acabe muito rápido. E eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu quero mudar, mas eu não sei como. Eu não sei por que isso acontece. E essa raiva, ela é tão rápida, Letícia, ela falou tão rápida, tão veloz, que eu não consigo controlar, por exemplo, com meditação. Não dá quando, por exemplo, ela explicou. Eu já me ensinaram a criar de tudo. Estratégias para identificar o ponto de gatilho dessa raiva. E que quando eu identificasse, eu tinha que sair dessa situação. Isso não funcionou. Porque mesmo que eu identificasse essas situações onde me despertavam a raiva, eu continuava sentindo raiva. E nesse momento, ela entrou num estado de muita, muita tristeza. Já não se via mais nem a raiva nela, já se via a tristeza. Por isso que a raiva e a tristeza, elas andam de mãozinha dada. Uma pessoa com raiva, ela não consegue sentir tristeza. E vice-versa. Pega uma pessoa triste, tenta deixar ela com raiva. Ela não tem energia para nem sentir raiva, para nem se incomodar. Uma pessoa depressiva não tem raiva. Ela está deprimida, ela não tem energia. Por isso que a raiva, vista por um ponto orgânico, você tem que entender que a raiva é parte, sim, da sua vida e ela precisa ser usada a seu favor. E foi isso que eu disse para a Mônica. Eu falei, Mônica, a sua raiva tem uma origem, tem uma causa raiz. Você quer tratar? Você quer olhar para isso? Ela falou, sim, eu quero, Letícia.
Aí eu falei, então a gente vai olhar para a sua raiva e entender aonde que ela se originou, em que memória do seu passado, daquilo que você viveu, que você ainda guarda hoje, para a gente trazer do inconsciente para o consciente. Você precisa olhar para isso, olhar para o que te desperta. E foi esse trabalho que a gente fez. Nós fizemos um trabalho através do método Radaick do reconhecimento dessa assinatura. Eu chamo esse trabalho de GPS da alma. A gente faz um mergulho interno, entende como funciona, o que está acontecendo lá dentro e identifica qual é a idade do trauma, a origem dos problemas que essa pessoa vive, para que ela consiga elaborar desde um ponto de consciência e não inconsciente só repetindo, ou é aquela raiva que explode ou é aquela raiva que segura. Então, esse movimento precisa e deve ser feito para que a pessoa avance nos resultados que ela quer, na carreira, no profissional, no pessoal. Então, eu fiz esse trabalho com a Mônica e foi muito interessante, né? Isso quer dizer que a Mônica nunca mais vai sentir raiva na vida? Não, lógico que não. A raiva, como eu já falei desde o início, ela faz parte, né? A raiva, imagina assim, ó, sabe o Natal, que coloca aquelas luzinhas na árvore ou na decoração, que o pessoal coloca? Aquela sequência de luzes, se você desconectar uma, todas apagam. E é assim que funciona com a raiva. Se você descobre a causa raiz e desconecta ela, ou você muda ela, você simplesmente apaga aquela tensão que fica o tempo todo no inconsciente da pessoa. Isso estressa, isso cansa. A pessoa que sente raiva, ela é mais cansada. Ela se cansa mais. Porque é como se ela tivesse o tempo todo no estresse. Aliás, não é estresse, a gente chama de distresse. O estresse negativo é chamado de distresse. E tudo isso está presente nos gestos ao escrever de uma pessoa. E aí que é possível identificar. Quando eu falo na especialização para os alunos de grafopatologia, eles são ensinados a identificar as patologias presentes na escrita. Isso para você ver como que escrever é um ato que vai te ajudar em todos os sentidos. Não só no desenvolvimento, mas para você identificar pontos de traumas, de personalidade, comportamento, para você transformar e avançar na sua vida. Você se conhecer melhor, você descobrir algo importante sobre você. Se você não escreve, você vai perder todo esse acesso. Você vai simplesmente inutilizar uma ferramenta que vem de dentro, que fala sobre o teu inconsciente, que mostra o que está lá do lado de dentro. Então, a Mona, então a Mônica, ela chegou para mim depois de um processo que dura 30 dias e disse para mim, Letícia, olha, eu não sei te explicar e não sei o que você fez, mas a raiva parece que desapareceu. Eu não sinto mais aquela raiva que eu sentia antes. Que incrível! Como pode isso ter acontecido dentro de mim? E o que eu falei para ela, vou falar para você aqui agora. Não é mágica, é dedicação. A Mônica, ela se colocou disponível, ela se abriu para entender o que acontecia do lado de dentro. E ela também se abriu, ela disse o primeiro sim, que é saber ela. O segundo sim que ela disse para ela foi: eu vou mudar a minha assinatura. Ela se colocou à disposição para transformar esses traços. E o terceiro sim que ela disse para ela foi a persistência. Foi ela fazer o que eu recomendava a ela todos os dias, no prazo de 30 dias. E o resultado que ela teve foi que essa raiva parece que desapareceu. E a Mônica não é só uma pessoa dessa história, são diversas. Em breve eu vou trazer alguns dos meus alunos e profissionais que fizeram essa transformação através da assinatura e usam a escrita à mão para se transformar, para mudar a sua história. Porque esse é o conhecimento diferencial que vai dar a você a oportunidade de entender o seu propósito, descobrir o que acontece com você do lado de dentro, vai pôr na sua mão qual decisão e que escolha você vai querer tomar. E o melhor, não só para você, mas quando você entende dentro de você, você entende o outro. Melhorar os seus relacionamentos.
Então eu quero te fazer esse convite, que você continue aqui nesse canal assistindo os próximos vídeos dessa série. A gente vai falar sobre os 7 pecados na assinatura. Tem outros para você aprender ainda, como o orgulho, como a inveja, como a ganância, como a luxúria, como a preguiça, né? Todos eles extremamente importantes que ficam impregnados na sua assinatura. E por assinatura ser algo que você replica e você faz várias e várias vezes, você está reforçando. Como eu te falei, dentro da perícia, por exemplo, quando eu vou fazer uma avaliação, uma investigação e dizer se aquela assinatura ela é ou não de alguém, eu consigo identificar a respiração dessa pessoa, o que torna aquela assinatura com uma identidade só daquele escritor. Ninguém vai conseguir replicar aquele traço. Então, veja o quão profundo é esse conhecimento, tá? Então, eu espero que você esteja aqui nos nossos próximos encontros, tá? E o que eu quero deixar bem salientado é que o ponto importante é que esse problema da raiva, ela tem a raiz no inconsciente. Portanto, não adianta você usar ferramentas conscientes como pensar positivo, como identificar um gatilho e sair de perto, porque ela tem uma raiz. Essa raiz inconsciente é possível identificar e encontrar ela na sua assinatura, através de um exame que eu faço e usar o método que eu criei para você sair disso, para você criar gestos que sejam mais propícios para atingir seus objetivos, para você transformar o caminho que você está indo. Isso eu fiz para mim, quando eu descobri. E assim eu ensino os meus clientes, os meus alunos, e estou aqui te falando sobre esse assunto. Lembra-se que escrever é um ato que vai te ajudar imensamente. Se você perder essa oportunidade, ou se você não incentivar nos seus filhos, a gente vai estar engessando toda uma geração. Eu quero deixar para você aqui um exercício, tá? Vou deixar para você um exercício muito importante, que é o exercício que eu falo sobre como você vai transformar a sua vida daqui para frente. E como a gente falou sobre o tema da raiva, esse exercício vai ser focado nisso. Eu quero que você, durante essa série de vídeos, você separe aí umas folhas de sulfite e você faça esse exercício junto comigo, tá? Você pode acompanhar no seu tempo, mas eu sugiro que você faça durante um prazo de 7 dias. Isso vai te ajudar bastante. Você pode assistir um desses vídeos por dia e começar a olhar para esse ponto, olhar para essa raiva. Hoje o tema é raiva e é isso que a gente vai fazer. Para começar, pega aí uma folha de sulfite, caneta e escreve qual é o seu tema. Qual é o seu tema? O que você gosta? O que você põe a sua energia? Ah, eu gosto de auxiliar as pessoas. Ah, eu gosto de entregar um trabalho perfeito. Ou o que move meu coração é eu cuidar bem dos meus filhos. Ou eu deixar minha casa arrumada. Coloca no papel qual é o seu tema. Isso é bem importante que você comece a fazer. E aí você vai fazer o quê? Durante o dia que você está assistindo esse vídeo, durante 24 horas, de agora até as próximas 24 horas, eu quero que você perceba durante esse dia os momentos que você sentiu raiva, uma raiva, intensidade. Sabe que momentos antes de eu gravar esse vídeo para você, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo. E sabe o que aconteceu? Acabou a força. Eu fiquei com muita raiva, porque, claro, eu voltei e como eu tô agora, gravando um novo vídeo, porque estragou tudo. E isso acontece. Acontece não só uma vez, mas durante o dia várias coisas. E você vai escrever nessa sua folha de sulfite o que é que te deixa com raiva durante essas 24 horas. Quais foram os episódios que você passou e que fez com que você sentisse raiva? Quero que você escreva sobre isso, tá? E veja o que aconteceu, né? Nesse momento que você sentiu a raiva, você vai escrever. Olha, eu fiquei com raiva com isso, 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 isso. Aí eu fui lá e desliguei o telefone na cara da minha amiga. Ou fui lá e saí correndo. Qual foi a sua reação? O que você fez quando você sentiu a bendita da raiva, tá? Escreva sobre isso no papel. Você precisa começar a ver para onde tua energia está indo, o que acontece. Ou então, você sentiu raiva e falou assim, eu fiquei com raiva, mas eu não falei para ninguém porque não é legal. As
as pessoas iam me ver com raiva, fiquei com vergonha de demonstrar a minha raiva. Eu quero que você escreva isso também. Não, lembre-se que a raiva, ela pode ser explosiva ou ela pode ser reprimida. E as pessoas que já cometeram os piores crimes no mundo, tá? Geralmente são as que fingem que não têm raiva, porque elas reprimem. E aí a raiva fica muito mais nociva. E eu quero que você olhe para isso, tá bom? Como a gente está, né, antecedendo assim, os próximos dias, né, o dia 23 de janeiro, que é o Dia Mundial da Escrita Cursiva, eu quero te falar uns benefícios que você vai alcançar se você fizer isso que eu estou falando. Se você fizer, escrever, colocar no papel, começar a fazer isso que eu estou te falando, você vai ver que você vai sentir uma calma. Você vai escrever. Mas eu não vou falar só falado, eu quero que você faça isso. A escrita, ela tem esse poder, ela tem o benefício, além de mostrar as coisas que acontecem com você para te ajudar, mas de te acalmar. E é isso que eu quero que você perceba. Quero que você escreva para você tomar consciência e depois que você veja o que acontece quando você está escrevendo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo de hoje e que você me escreva também. Escreve aqui embaixo nos comentários qual o momento da sua vida que você ficou com muita raiva e o que você fez com ela, tá bom? Se você quiser marcar um atendimento individual para que eu possa te auxiliar a criar uma nova assinatura a partir da que você tem, ou se você quiser fazer o curso onde eu ensino como fazer isso, é só você me escrever também aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê. Até o nosso próximo encontro por aqui. Até já. Tchau!